Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, assim como muitos israelitas, durante a trajetória no deserto, em busca da terra prometida, eles pecavam, murmuravam, e as serpentes iam picando eles, e eles iam caindo no deserto. Assim também são os crentes da nova aliança. Se nós não tivermos cuidado e nós não guardar a palavra do Senhor em nossos corações, para não pecar contra o Senhor também, muitos poderão morrer, não é, espiritualmente, como muitos já estão morrendo espiritualmente, só tem, por sua vez, o nome de crente na realidade, mas espiritualmente estão mortos, porque não tem mais a presença de Deus na sua vida. Temos que ter cuidado, temos que valorizar a nossa salvação, temos que valorizar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim como aqueles que pecavam no deserto iam morrendo, também muitos não sejam, por sua vez, perdidos e desviem e se afastem, como muitos já estão caindo por falta de vigilância. Esta lição é um alerta para nós permanecermos firmes até o fim. A Bíblia diz lá em Mateus 24, versículo 13 da palavra do Senhor: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que nós possamos, com esta palavra, permanecer fiéis ao Senhor até a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar prosseguimento na lição, a introdução. O autor dá início ao capítulo 3, fazendo um contraste entre Moisés e Cristo. Ele estava consciente da grande estima que os seus compatriotas tinham pela figura do grande legislador hebreu, Moisés. Em nenhum momento desse contraste o autor deprecia a pessoa de Moisés, mas sempre o coloca como um homem fiel a Deus na execução de sua obra. Entretanto, mesmo tendo assumido a grande missão de conduzir o povo rumo à terra prometida, Moisés não poderia se equiparar a Jesus, o autor da nossa fé. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é visto como administrador da casa, Jesus como edificador. Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena, Jesus numa missão celestial eterna. Glória a Deus. Então nós não podemos depreciar, ou seja, desvalorizar o ministério do profeta Moisés. Lá em Deuteronômio, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 34, versículo 10 e 11, nós podemos ver aqui que a missão de Moisés ela teve grande valor para o povo de Israel. Moisés 34, versículo 10 e 11 diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Então, com grandes maravilhas, Deus usou ali o seu servo Moisés, quando abriu o mar vermelho, quando Deus enviou ali suas 10 pragas, mandou 10 pragas sobre o Egito, aleluias, inclusive matando o primogênito de Faraó. Então Deus realizou grandes maravilhas ali diante do povo de Deus, até muitos se tornaram insensíveis, né, por verem tantas maravilhas ali no deserto, água jorrando da rocha, águas amargas se tornando águas doces, grandes feitos, grandes providências Deus mandava codornizes no deserto, Deus mandava maná do céu para o povo dele comer o maná. Então são grandes maravilhas, prodígios, sinais que Deus fazia ali por meio do servo Moisés. Mas mesmo assim muitos ali pecavam, muitos ali desobedeciam ao servo de Deus que Deus tinha colocado. Então Moisés não conseguia, por sua vez, impedir as pessoas ali pecarem contra o Senhor. Hoje na nova aliança não é diferente. Jesus foi morto, derramou seu sangue na cruz do Calvário por nossos pecados, mas nem todos valorizam isso.
Nem todos levam a sério o fato de terem aceitado o Senhor como seu Salvador. Muitos não têm dado crédito verdadeiramente à palavra do Senhor em motivo de obedecer à palavra do Senhor. Então, meus amados, muitos também perderão a sua salvação, assim como muitos caíram no deserto. Que não seja nenhum de nós, nesta lição, que nós estejamos atentos, que nós estejamos obedientes ao Senhor, para que o Senhor Jesus possa nos introduzir na Canaã celestial, que é a terra que nós estamos esperando. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico 1, uma tarefa superior, primeiro subtópico, uma vocação superior. O autor introduz a seção, versículos 1 ao 6, tomando como ponto de partida o que havia dito anteriormente. Jesus era o autor e mediador da nossa salvação, Hebreus 2, versículo 14 ao 18. Tomando por base esse conhecimento, seus leitores, a quem ele chama afetuosamente de irmãos santos, deveriam ficar atentos ao que seria dito agora, Hebreus 3:1. Eles não eram apenas um povo nômade pelo deserto escaldante à procura da terra prometida, mas herdeiros de uma vocação celestial. Eles deveriam se lembrar de quem os fez aptos e idôneos dessa vocação. Nesse aspecto, os leitores de Hebreus não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus, como aquele que os conduzia ao destino eterno, era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o objetivo geral aqui desta lição é evidenciar a superioridade de Jesus em relação ao legislador Moisés, contradizendo o legalismo judaico, que diz o contrário, pois o judaísmo, infelizmente, ainda não reconhece Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido, não é, irmãos? E é por isso que essa carta aos Hebreus, como nós vimos na lição de número 1, ela foi dirigida para despertar os crentes daquela igreja, porque muitos já estavam desviando-se da sua fé, muitos estavam se apostatando da sua fé. Ainda hoje muitas pessoas estão se desviando da sã doutrina, dando lugar à vaidade, dando lugar à imoralidade, dando lugar às heresias, dando lugar às doutrinas de demônios. E muitas pessoas acabam ainda hoje se apostatando. Então que esta lição sirva de modelo também para nós da igreja atual, da igreja do século 21, para que nós não deixemos os modismos entrar na casa do Senhor, porque nós servimos a um Deus que é santo e Ele exige da sua igreja santidade. Santidade no vestir, santidade no falar, santidade no se assentar, santidade na maneira de nós conduzirmos a nossa vida. Porque aquele que não nascer de novo, a Bíblia diz lá em João 3,3, não pode ver o reino de Deus. É necessário que nós possamos, meditando nesta palavra, crer que o Senhor, Ele está procurando um povo convertido de boas obras. Um povo que serve a Ele e que adora a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Vamos para o subtópico 2, uma missão superior. O autor, pela primeira vez, usa a palavra apóstolo em relação a Jesus, Hebreus 3:1. A palavra apóstolo se refere a alguém que é comissionado, como um representante autorizado. Não havia dúvida de que Moisés havia sido um enviado de Deus em uma missão, todavia, ele não foi o apóstolo de grande salvação. A missão de Moisés foi tirar o povo de dentro do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Mas a missão de Jesus é de conduzir a igreja a Canaã celestial. A missão mosaica era daqui, a Canaã terrena. A missão de Jesus possui uma vocação celestial. Cristo não foi apenas o enviado em uma missão, mas acima de tudo o apóstolo da nossa confissão. Alguém com autoridade na missão de nos conduzir ao destino eterno. Então, a missão de Jesus Cristo ela é maior e superior à de Moisés, porque ela é eterna. A de Moisés foi passageira, foi introduzir a nação de Israel, que estava ali em opróbrio no Egito, na terra prometida. Mas mesmo assim, não é, essa missão de Moisés não deixa de ter o seu devido valor. Por quê? Porque a descendência de Jesus, que é, por sua vez, a descendência de Abraão, eles estão na promessa ainda hoje de receber a salvação, porque a Bíblia nos diz lá em João 1, versículo 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas eles irão receber no último momento, aleluia, glória a Deus. Os judeus que eles não reconheceram que Jesus Cristo
é o Filho de Deus, na vinda do Senhor em glória, eles verão aqueles que eles transpassaram, aleluias, aqueles que eles entregaram para ser crucificados. Eles se arrependerão, eles gritarão e chorarão de arrependimento, e eles se converterão ao Senhor. Porque a promessa de Deus é para salvar a nação de Israel. A promessa primeiramente veio para Israel, mas Israel não creu, mas o Senhor Deus não deixa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a sua promessa sem ser cumprida, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus há de restaurar a nação de Israel um dia, e eles se curvarão diante de Jesus, e eles verão as marcas nas mãos do Senhor, e eles saberão que Jesus é o Senhor, Rei da glória, aleluias, para todos sempre, amém. Então, meus amados, não podemos desprezar a salvação que Deus entregou a cada um de nós, e nós não devemos, por sua vez, deixar de crer que um dia os judeus, a nação judaica, ela se renderá ao Senhor Jesus. Mesmo na dor, mesmo no último momento da história da humanidade, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você já reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Então coloque Ele em primeiro lugar, porque Jesus, para ser Senhor, Ele deve ser colocado em primeiro lugar e não em último lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só é Senhor de quem Ele é dono. Então, que Ele possa ser dono, que Ele possa estar no comando.